Olá pessoal, estou passando aqui para a gente fazer um roteiro de estudo do modelo de Bohr. A ideia aqui é criar uma sequência de propostas para vocês irem praticando com as próprias mãos, né, o desenvolvimento desse modelo. Tá? E uma coisa é você ver na aula, né, a coisa sendo feita, mas é muito importante vocês fazerem as contas aí e os passos com as próprias mãos, né? E aí assim vocês pegam segurança aí sobre o conteúdo, ok? Bom, então vamos ver a sequência aqui, tá? Então nesse vídeo você vai fazer muitas pausas, tá? A cada proposta que eu fizer, aí você faz lá o desenvolvimento e aí retorna aqui para continuar, tá bem? Nosso modelo de Bohr, ele se inicia a partir do modelo de Rutherford, né? Considerando a órbita circular pro elétron, tá? Então a primeira coisa é fazer a igualdade da força elétrica com a força centrípeta. Tá? E aqui então, quando você fizer essa igualdade da força elétrica com a força centrípeta, você vai encontrar a dependência da velocidade com a distância do elétron núcleo, ok? Então, primeira conta para você fazer é essa: a relação entre a velocidade e o raio da órbita do elétron, ok? Na sequência, é importante determinar a energia total do elétron no sistema, ok? Então você vai escrever, né? Energia igual a energia cinética mais energia potencial. Energia cinética 1/2 de mv2. Energia potencial é menos 2 sobre 4πε0r. Aí você obteve a velocidade em função de r aqui em cima, joga para cá. Então, o segundo objetivo é você obter qual é a expressão da energia total em função do raio. Ok? Na sequência, a gente vai entrar com o postulado do Bohr. O que o Bohr postula? Postula uma quantização do momento angular do elétron em torno do núcleo. O L é NH sobre 2π, onde N é um inteiro começando em 1. Se quiser pode reescrever isso como NH cortado, né? N começando em 1. Tá? Aqui faz uma pausa para fazer a verificação de que, se lembrar da ideia de de Broglie das ondas de matéria, considerando que vai existir um comprimento de onda associado ao movimento do elétron, que é a constante de Planck sobre a quantidade de movimento, né? Lambda igual a H sobre P. E aí faz a hipótese de que a órbita do elétron vai se constituir num número inteiro de comprimentos de onda para criar um padrão de onda estacionária. Então aí o perímetro dessa órbita, 2πr, vai ser igual a um número inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Comprimento de onda de de Broglie H sobre P, P igual a mv. Então aqui, ó, mv vezes r, mvr igual a nh sobre 2π. Então você viu que a hipótese de onda estacionária de de Broglie leva à mesma expressão do postulado de Bohr da quantização do momento angular. Ok? Bom, o que aconteceu aqui?
a gente acabou tendo uma relação entre a velocidade e o raio da órbita. E lá atrás nós já tínhamos outra relação entre a velocidade e o raio da órbita. Então a próxima etapa é você eliminar a velocidade nessas duas relações e obter os possíveis valores da distância, do R, né? Que vai ficar em função do número quântico N. Tá? Então obtenha esse resultado. Tá? Vou adiantar aqui que isso vai dar N quadrado vezes uma constante A0. Esse A0 é o nosso conhecido raio de Bohr. Então você faz agora a montagem desse A0, né? Obtém esse A0 em termos das outras constantes aí do problema. E aqui então é um bom momento para você fazer um primeiro cálculo numérico, que é calcular o valor de A1. Tá? Obtenha o valor numérico. É importante você ter esses números, né, obtidos por você para ir pegando confiança e pegando o costume de ver qual a ordem de grandeza dessas quantidades, ok? Então aqui calcula, tá, numericamente o valor do raio de Bohr. Na sequência, vamos calcular a energia total. Você obteve aqui atrás a energia total em função de R. Você conhece agora R em função de N. Então, você vai obter a energia em função de N. Ok? Isso aí vai dar uma expressão, né, que é inversamente proporcional a N quadrado. Tá? Então, faz essa passagem aqui. Obtém a energia total. Lembra que a energia total fica negativa, né? Também vê se você está seguro de entender por que a energia total é negativa, né? Vou dar aqui a explicação, mas é importante você parar para pensar sobre isso. Energia total negativa significa um sistema ligado, né? Que para você fazer com que o elétron ele vá até o infinito, esse sistema tem que ganhar energia. Então, elétron infinitamente afastado do próton, ambos em repouso, vão produzir um sistema de energia total zero, nula. E para que isso aconteça, o sistema tem que ganhar energia. Por isso que esse sistema, então, é um sistema ligado. Tá? Novamente, é importante aqui você fazer a conta. Qual é o valor numérico de E1? Opa, tá o sinal do lado errado. Aqui, tá bem? Ok, então agora a gente já tem os possíveis raios das órbitas e as possíveis energias associadas a essas órbitas. Uma quantidade que é interessante voltar e ver qual o valor dela, em função do número quântico, é a velocidade, né? Então você tinha lá atrás a velocidade em função de R, e essa também agora você vai passar para a velocidade em função do número quântico N. Ok? Obtenha essa expressão, velocidade em função de N, e calculem numericamente V1. Tá? E aqui isso tem uma importância, calcular esse valor numérico, porque agora você vai poder justificar por que a gente faz um cálculo não relativístico. Ok? Tá? Espero que esse V1 dê uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Isso você vai conferir. Okay? Então, se a velocidade do elétron é muito menor que a velocidade da luz, então a gente tem a justificativa de fazer um tratamento não relativístico. Por que V1 e nenhum dos outros valores? Porque V1 é a maior velocidade. Tá? A maior velocidade do elétron é na primeira órbita de Bohr, para N igual a 1. Ok? Então aí também você vai pegando segurança.
de entender por que aqui no modelo de Bohr e depois mais adiante na mecânica quântica a gente faz um tratamento não relativístico para a interação entre o elétron e o núcleo do átomo. Uma outra coisa que nós podemos analisar é o período do movimento do elétron em torno do núcleo. Período, né, para ele dar uma volta, tempo para dar uma volta, vai ser a distância percorrida, 2πr, índice n, dividido pela velocidade, v índice n. Então isso vai dar um período em função de n. Tá? Invertendo para ver a frequência, Fn vai ser Vn sobre 2πrn. Tá? Então, peço para você obter essa dependência. Tá? Pegando aquela velocidade em função de n lá atrás, é a mesma coisa pro raio. Ok? E aí, sabendo a frequência da velocidade do movimento do elétron, a gente pode fazer uma comparação com a frequência dos fótons, tá? Isso a gente vai fazer logo mais, tá? Então, primeiro, obtém essa dependência, tá? Você vê como varia a frequência em função do n. O que você deve imaginar a priori, né? Vamos pensar que isso aqui é uma coisa tipo um sistema planetário. Então, quanto maior o n, menor deve ser a frequência, né? Uma coisa que a gente já vê nos planetas aí em torno do Sol, ok? A gente já volta para falar disso, para comparar com a frequência dos fótons. Vamos pegar agora uma transição aqui, né? Entre dois estados, por exemplo, um estado de energia inicial, que vai para um estado de energia final. Aqui eu tenho um número quântico Ni, aqui eu tenho um número quântico Nf, né? Para a gente fazer essa análise de comparação com o fóton que eu acabei de falar. Então, essa transição produz um fóton com certo comprimento de onda lambda. Né? Conservação de energia aqui, a energia perdida pelo átomo, I menos EF, vai se transformar na energia do fóton, H vezes F do fóton. Frequência do fóton aqui, tá? Que depois vou querer comparar com a frequência do elétron. Para deixar na forma que a gente já está familiarizado das séries espectrais, então a gente escreve Hc sobre lambda, onde esse lambda é o comprimento de onda dos fótons emitidos, né? Então isso é I menos EF sobre Hc. Tá? Agora pega as expressões para energia em função do número quântico n, substitui aqui, e aí a gente vai chegar numa expressão, vai ter uma constante, essas energias dependem de 1 sobre n quadrado, então isso vai dar um R, que multiplica 1 sobre Nf ao quadrado, menos 1 sobre Ni ao quadrado. Né? Então nessa passagem você vai obter esse R, que é a constante de Heisenberg, tá? Em termos das quantidades, das constantes físicas aí. E aqui você então recuperou a estrutura das linhas espectrais para o átomo de hidrogênio. Né? Lembrando lá, o NF igual a 1 é a série de Lyman, NF igual a 2 série de Bauman, e assim por diante. Tá? Então aqui a gente obteve as séries espectrais. Tá? Não confundir esse lambda aqui, que é o comprimento de onda dos fótons emitidos por transições no átomo de hidrogênio, com o lambda que a gente usou num momento lá atrás, que era o comprimento de onda de de Broglie do elétron. Tá? Cuidado para não fazer essa confusão, que algumas vezes acontece. Ok? Bom, obtidas as séries espectrais, a gente pode agora retornar e comparar a frequência obtida dos fótons com
a frequência de rotação dos elétrons. Tá? Então vou pedir para você agora fazer uma hipótese em que o NF você vai chamar de N mais 1 e o NI vamos chamar de N. Uma transição entre dois níveis vizinhos. Tá? Vai de N mais 1 para N. E aqui vai sair um fóton. E aí eu quero que você demonstre que a frequência desse fóton aqui ela vai ser maior que a frequência do elétron no estado N mais 1 e vai ser menor do que a frequência do elétron quando está no estado N. Ok? Agora a gente tem uma relação aqui entre a frequência do fóton e as frequências do elétron no estado inicial e no estado final. Isso é uma coisa interessante, está ligado a uma coisa muito importante que a gente chama de princípio da correspondência. O que é isso? Correspondência. Que é a ideia de que à medida que a gente analisa sistemas quânticos que vão se aproximando dos sistemas clássicos, as previsões da mecânica quântica devem coincidir com as previsões da física clássica, né? Os modelos quânticos devem ser compatíveis com os modelos clássicos quando a gente aproxima um sistema do outro. Então, como é que isso aqui aconteceria, né? Essa proximidade. Aqui eu quero que você mostre que quando esse N cresce, isso aqui está em função de N, né? Se N vai para um número grande, então a gente vai ter a frequência do fóton ficando cada vez mais próxima da frequência de rotação do elétron. Tá? Por que essa igualdade é importante? Porque isso agora remete lá à teoria eletromagnética. Porque lá na teoria eletromagnética, quando eu tenho uma carga elétrica oscilando com uma frequência F, ela gera uma onda eletromagnética com a mesma frequência. Então aqui a gente está vendo que quando a gente vai para um número quântico N muito grande, a gente teria a igualdade entre a frequência do fóton e a frequência de rotação do elétron, coincidindo com o que a gente deveria esperar da teoria eletromagnética clássica. Para finalizar o nosso roteiro aqui, quero chamar a atenção sobre a influência da massa do núcleo no sistema. A hipótese que a gente fez é que o elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Mas a gente sabe que isso só vai ser rigorosamente verdade quando o núcleo tiver uma massa infinita. Se a massa do núcleo é finita, como certamente é, o que acontece é um movimento em torno de um centro de massa comum. E lá na mecânica a gente já aprende uma maneira de lidar com essa questão, que é utilizar o conceito de massa reduzida. Como é que a gente calcula a massa reduzida entre duas massas? É o produto pela soma. Então, se agora eu quiser levar em conta o fato de que o núcleo tem uma massa que não é infinita, para corrigir os valores das grandezas que nós calculamos lá atrás, basta a gente substituir a massa que lá aparecia pela massa reduzida. Onde tem m, a gente vai colocar μ. Então isso vai alterar todas as constantes, em particular uma que é diretamente importante é a constante de Heisenberg. Por quê? A constante de Heisenberg define os comprimentos de onda que serão observados, né, no espectro de emissão desse átomo. E aí, em cima disso, a gente tem uma possibilidade muito interessante e uma observação que é, em princípio, simples de se fazer, que é distinguir
núcleos de massas diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar o deutério, que tem uma massa do núcleo dobro do hidrogênio ordinário, né? Isso vai alterar o valor da massa reduzida, vai alterar o valor de R, vai alterar o valor dos comprimentos de onda da série de Balmer, por exemplo, que é a mais fácil de observar. Mesma coisa para o trítio. A diferença entre hidrogênio, deutério e trítio é a massa do núcleo. Essas diferenças implicarão em diferenças no espectro que permite você identificar a presença desses nuclídeos, né? Diferentes do próton isolado, né? Então isso é uma maneira bem importante de, através da espectroscopia, se poder identificar a existência do deutério e do trítio. Ok? Então, fica aí encerrado o nosso roteiro. Espero que você siga esses passos todos aí para ganhar segurança nesse tópico. E obrigado aí pela atenção e bom estudo para vocês. Tchau, tchau.